Olá você, filho, filha, que cuida de pais idosos. Bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast da comunidade Bengalas de Apoio a Filhos de Pais Idosos. Eu sou Marta Castro, fundadora da comunidade. Estou aqui com minha parceira, doutora Lilian Carvalho. Uma honra estar aqui novamente e hoje a gente vai desbravar um mundo novo, num mundo que muita gente nem sabe que existe, com esse nome, que é Antroposofia. Nunca consigo falar, mas vamos descobrir o que é. Então, nessa quarta temporada do podcast Bengalas, essa parceria, a doutora Lilian Carvalho, geriatra, trazendo o olhar do idoso, e eu, psicóloga, filha de pais idosos, trazendo o olhar dos cuidadores e a gente somando para levar para você a melhor informação e todo o acolhimento do mundo. E por falar em acolhimento, foi esse viés que me fez trazer aqui uma pessoa muito especial que já esteve nos grupos de acolhimento da comunidade Bengalas. E eu falei, não, isso não pode ficar só para quem foi para o encontro, precisa chegar para mais gente, que é a visão da antroposofia sobre o cuidar, a partir de olhar de uma médica e também de uma filha cuidadora de pais idosos. Então, com vocês, doutora Ângela Valente, intensivista e antroposófica. Ângela, obrigada por estar aqui mais uma vez dedicando o seu tempo tão precioso à comunidade Bengalas. Se apresenta aí para o pessoal e já conta, por favor, o que é antroposofia para quem não sabe. Porque eu sabia, mas quem não sabe precisa ficar sabendo. É tão gostoso estar aqui. Obrigada estar aqui. Falar dessas coisas que estão vivendo dentro da gente, de verdade faz sentido para a existência, né? E quando a gente pode vivenciar tudo que estamos vivenciando com os nossos pais, a gente pode fazer o exercício de reconhecer o que está acontecendo, além do fazer prático, e poder falar sobre isso com os nossos pares e com as pessoas que estão vivendo igual, tudo faz sentido. Então, estar aqui é de um valor impressionante. Eu verdadeiramente agradeço a vocês da gente estar podendo falar sobre esse assunto. Eu vou realmente, a antroposofia, apesar dela ser grandiosa, potente, ela ainda vive muito ao largo do conhecimento geral das pessoas. Eu li uma vez um negócio que me impactou profundamente. Um médico muito treinado em antroposofia, hoje em dia ele já tem 78 anos, ele falou uma vez num texto que eu li dele, ele é inglês, e ele dizia assim, que foi necessário um século de Freud para que a gente pudesse ter consciência estruturada para acessar um pouco do que o Steiner traz. E o Rudolf Steiner, ele é o pai da antroposofia, né? Eu vou colocar ele como esse senhor que traz da espiritualidade essa consciência clara do que ele se propõe a dizer. E a mãe da antroposofia é a doutora Ita Weigmann, que é uma mulher que no início do século passado se recusa a casar, se recusa a ter uma biografia esperada, humana, e conta uma história própria, né? Então ela reconhece o sacro ofício, o sacrifício de viver com o que ela acreditava, e traz então para a gente aqui, para a minha prática clínica, imagina o tanto que ela impacta na existência de tanta gente, né? E dos meus pacientes, enfim, e lá vai. Então, a medicina antroposófica e a antroposofia, elas vão ser embasada num esteio que traz a imagem que nós somos cósmicos. Sendo cósmicos, a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai, mas a gente sabe que a gente vem de algum lugar, vai para algum lugar, e em algum momento a gente desenvolve uma biografia humana no planeta Terra. É desse lugar que a gente vai pensar o tempo inteiro quando a gente estiver falando. Nós somos seres que atendemos tanto essas ordens cósmicas, que aqui eu vou chamar de suprassensível, quanto as ordens telúricas da Terra, que eu vou chamar aqui de ordens sensíveis. Isso não tem nada a ver com religião, né? É importante ressaltar. Nada a ver com religião, isso tem a ver com a essência humana na Terra, né? É espiritualidade? Porque é uma forma da gente se relacionar com o âmbito do suprassensível, né? Uhum. Então, assim, quando eu falar em alma ou espírito, talvez seja uma forma mais suave da gente reconhecer o que vive na gente, porque vive em todos nós, né? Mas o que eu estou querendo dizer é essa ordem suprassensível
que está ligada a essa ordem sensível. Quando eu falo sensível é porque eu posso sentir, medir, pesar, física newtoniana, que é necessária para a gente estar representado aqui nesse planeta Terra. É aquela coisa de que existe mais coisa entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Mas Entendi, olha, né? mas é para mais de muito, né? E que interessante essa ambiguidade, quando a gente começa... Interessante a ambiguidade, que tanta coerência tem, né? Porque você fala de um momento, você é médica, que trabalha com uma coisa que é terapia intensiva, que tem tanta ciência dentro, e que ao mesmo tempo você traz para dentro dessa medicina uma coisa que é tão menos matéria do que a gente considera dentro da ciência, né? Mas é tão científica quanto. Porque o que é a ciência? É o fenômeno, o processo de um fenômeno reconhecido, que ele é reprodutível. Então, na hora que eu consigo entender que também no âmbito da imaterialidade, também no âmbito do suprassensível, eu consigo reconhecer processos, só assim eu consigo medicar na medicina antroposófica. Porque eu vou medicar no âmbito do suprassensível. Sim. E ainda assim é tão efetivo quanto. Né? E aí a gente reconhecer quando é a hora de entrar com uma, outra, quando devemos combinar. Isso tudo é tão... Eu agradeço profundamente, Lilian, o fato da gente poder fazer a medicina que a gente faz, junto com essa medicina e esse reconhecimento, né? Porque eu falo, poxa, veio para essa biografia humana a possibilidade de reconhecer tanta coisa, eu não posso jogar isso fora, né? Eu tenho que colocar à disposição. E entendeu? a necessidade de uma sensibilidade enorme para conseguir entender e fazer, né? Difícil também, viu? Vamos... Ainda bem que vocês estão aqui me ajudando. Tá. Ainda bem que a gente vai junto. Mas e sensibilidade tem a ver com os sentidos, com os Sim. 12 sentidos. Olha. E é justamente o que a gente vai trazer uma luz aqui junto. E os 12 sentidos? Então, comumente a gente já fala mais do que só 5 sentidos, mas habitualmente na medicina convencional e no consenso comum a gente fala dos 5 sentidos, né? Visão, tato, paladar, enfim. O Steiner, ele realmente aprofunda na biografia humana de um jeito antropos de homem, zofia de sabedoria, então a sabedoria do que é existir como ser humano na Terra. Eu vou rapidamente falar um pouquinho de como é que a antroposofia nasce, a medicina antroposófica também, um histórico bem breve. Então, vamos todo mundo agora lá para trás. Final do século XIX, 1800 e muito. 1800 e muito, esse jovem rapaz, que era já uma pessoa do ponto de vista intelectual de alta envergadura, foi dado a ele, na Universidade de Weimar, a tarefa de compilar o processo científico do Goethe, que até então era conhecido muito mais, e pela maioria de nós, como um ser das artes, mas o Goethe também é um ser profundo da ciência. E ele já trazia essa imagem da ciência imaterial, da ciência suprassensível. Ele, através do estudo das plantas, que ele vai chamar de Urpflanze, tem a ver com reconhecer o que é essa planta primordial, ele vai desvendar um universo fantástico de ciência a partir do fenômeno. E o Steiner, então, pega esse material, vai compilar, e quando ele começa a compilar esse material, ele entende que o Goethe fala para ele como ele deve falar para o mundo. Então, aí ele já tem um arcabouço de material para conseguir conversar do que vivia nele com os pares da época. Junto com isso, ele faz parte da Sociedade de Teosofia, que foi fundada pela Madame Blavatsky, que também é uma envergadura imensa. E nessa fase da teosofia, eles discutiam o que era essa fé independente de religião. E eles estudam muito nesse processo o xamanismo, o hinduísmo, enfim, porque a religião era só meio, né? O que é a espiritualidade no homem. E então, eu diria que baseado nesses dois grandes saberes, ele vai construindo e reconhecendo como é que o ser humano se desenvolve na Terra. Tá? Então, a gente tem aí um lastro de teosofia, um lastro de fenomenologia goetheanística, e a partir disso ele vai botando uma teoria organizada para conseguir falar com os pares, porque o que ele tinha para falar era tão surreal que ele tinha que ter um lastro. Em algum momento, ele reconhece que o processo dele
se alarga da teosofia e aí ele funda a antroposofia, querendo falar do que é esse homem ligado à espiritualidade, ligado à materialidade e que tem necessidade de reconhecer suas potências e suas tarefas nessa biografia humana. E aí, então, entra a escola Waldorf, a medicina antroposófica, a agricultura biodinâmica, a arquitetura orgânica, a ciência social compartilhada, enfim. Agora a gente vai ter, então, fazeres humanos permeados por essa consciência de que somos seres espirituais, agindo na Terra em consciência para desenvolver o amor. E o amor tem a ver com eu percebo o outro, o eu do outro, que isso é um sentido que a gente vai falar, e a partir desse reconhecimento somos capazes de escolher o que é melhor para o meu eu e o eu com o qual eu compartilho a existência, né? Então, é muito louco assim no mundo que a gente, esse momento particularmente, né, tá muito mexido com guerras, com tantas coisas. Falar de amor fica às vezes esquecido, né? E de tudo, né? Fé também, porque a gente perde um pouco da crença, a gente perde, muitas vezes a gente perde esperança, fica meio jogado nisso aí. E é tão importante isso, principalmente nas fases da vida que a gente vai tendo maiores dificuldades, né? exigem da gente que a gente acesse isso. Que a gente acesse, né? Que a gente acesse essa oitava. E os pais da gente, quando eles adoecem, eles estão ensinando a gente essa oitava acima. Quando eles nos educaram e éramos criança, eles nos educaram a comer, a sermos seres sociais, a seres comportamentais do ponto de vista estrutural, físico, material. Nos prepararam para sermos profissionais, para fazermos atividades cotidianas e rotineiras sem um nível de consciência tão refinado. O que eu venho percebendo, e aí isso é uma pesquisa minha, é uma percepção do que vem acontecendo comigo, a partir desse momento que você é o filho do pai idoso e que você agora tem que se devotar a tarefas novas e que realmente exigem que você reconheça o eu do outro, que é uma capacidade nossa profundamente refinada, eles nos elevam 2, 8 oitavas acima, não sei quantas oitavas acima, mas no sentido de nos preparar para sermos seres humanos na Terra. Isso. Nossa, que lindo isso. A primeira vez que eu vi isso, eu me arrepiei. E aí tudo passa a fazer sentido. Porque na hora que vem a dificuldade, a quebra de rotina, e você fica, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Né? Só enxerga o problema e a dificuldade. E o aprendizado não está sendo enxergado. A oportunidade. Então, porque isso para mim foi um divisor de águas. Nossa, quantas vezes eu já não tive impactada com famílias e que eu vejo uma evolução, um crescimento, um amadurecimento imenso dentro daquele âmbito, daquele núcleo tão pequenininho, né? Às vezes é uma filha e uma mãe, dois filhos sozinhos tomando conta de um pai que não teve presente e tendo que transcender tantos problemas durante a vida para entrar naquele processo que eles nunca esperariam que ter. Ninguém imagina, né? Ninguém imagina. Ninguém quer imaginar. Então, isso faz parte de todos nós, mas a gente não quer imaginar isso. Nada ruim, né? Nada que atrapalhe uma rotina, nem uma estabilidade normal. Então, a antroposofia explica isso. A antroposofia, ela ensina a gente a pensar. E à medida do que a gente é capaz de pensar e reconhecer o fenômeno na sua expressão mais plena, do que a gente for capaz de perceber, mais sentido a gente reconhece. Se a gente pegar um pouco de Viktor Frankl, por exemplo, que traz a logoterapia, que tem essa coisa da coerência e, né, do e propósito, do sentido da vida, né? E da capacidade de manejeabilidade da vivência. O cara me vive no no campo de concentração e sai de lá com aquela potência humana, né? Imagina o sofrimento que ele passou. A gente não imagina, a gente não sabe o que é isso. Só sentir friozinho já é desesperador. Agora você imagina sentir frio real. Com imagina fome. Seus amados morrerem mesmo. Você ser despropriado da sua essência humana. E o pavor, o medo, a angústia, a incerteza. Posso ser eu a qualquer momento, né? Não é? E quantos anos, né? Você se submete você dia após dia, sem saber que é o fim disso tudo. Então, assim, um ser humano que tem uma envergadura de acessar essa capacidade de percepção da existência, mostra pra gente que nós somos capazes, a gente só não treinou, né? Então, a gente precisa dar
coerência para o que está sendo vivido. Na alma, eu vou me sentir bem confortável de falar assim, porque eu acho que fica mais fácil. Se eu usar termos muito suprassensíveis, né? Fica tão distante da nossa realidade que a nossa conversa pode ficar mais pobre. Então, eu vou usar termos que são habituais para nós todos, tá? Então, quando eu vou primeiro organizar o ser humano, para a gente pensar o ser humano de uma forma organizada. Certo. No sentido da gente, então, vir dessa potência cósmica e adentrar esse corpo físico e ter manejeabilidade desse corpo físico na Terra, a gente precisa de uma estrutura. Essa estrutura, ela é física, isso que a gente está vendo. E aí eu vou chamar isso de corpo físico. Ela tem necessidade de existir dentro de uma vitalidade, senão seríamos pedra, né? Então, nós temos a capacidade vital em nós, vou chamar isso de corpo vital, corpo etérico. Só que um corpo com vida, com corpo físico, sem ânima, sem alma, sem simpatias, antipatias, intenções, propósitos, a gente não seria ser humano. A gente precisa, então, elevar esse ser humano que está aqui como que em coma, um corpo físico, vital. Agora a gente dá movimento e emoções para ele. Então agora a gente está falando de corpo anímico, a alma. E mais ainda, um gerente para toda essa estrutura. Quem é que vai gerenciar a nossa capacidade espiritual? É o nosso eu, é o nosso, e aqui eu vou chamar de eu, é a nossa potência que dá intenção. E aí, quando a gente comenta assim, eu vou falar do Cristo como um ser, uma envergadura profunda, histórica, não liguem isso efetivamente ao cristianismo, se assim vocês sentirem, né? Quem está nos ouvindo aqui, e essa conversa é uma conversa para ser fluida, para a gente se entender de alguma forma, por isso esses termos. Mas então, o Cristo, ele é o primeiro ser no planeta Terra que sai da capacidade apenas anímica de grupo. Animais andam em grupo. Naquela época eram os judeus, os fariseus, enfim, quem fossem, mas a gente ainda era organizado de uma forma grupal e a gente não tinha a capacidade humana de desenvolver uma intenção. E a partir da intenção desenvolver o sacro ofício, o sacrifício. Sacrifício. Então não é à toa que o Cristo vem com uma potência para nos elevar enquanto ser humano, na qualidade de ser humano, e que sabe o que seria o mistério do Gólgota, sabe o que seria subir ao Gólgota na cruz, enfim. Mas ele tem clara a intenção do sacro ofício, e o sacro ofício, consciente, coerente e manejável, que também é o que o Viktor Frankl vai fazer na capacidade dele, ele desenvolve aquilo para o ser humano. Então, ele traz uma coisa muito grandiosa, que a gente talvez não perceba isso. E não tem a ver com o cristianismo, porque ele trouxe isso para o hinduísmo, ele trouxe isso para o ser humano. Ele imprinta na Terra uma qualidade elevada de eu reconhecer o meu, em alguma instância, na medida do que a gente pode, eu reconhecer o que o meu eu traz para mim, para que eu possa desenvolver aqui na Terra. Então, agora a gente tem 4 corpos. O corpo físico, o corpo etérico, o corpo anímico e o corpo espiritual. Tudo bem? Bom, para nós nos organizarmos, nós vamos precisar alimentar o corpo físico. O corpo físico a gente alimenta com comida. O corpo etérico a gente alimenta com fluidos, os líquidos, a água. O corpo anímico espiritual. O corpo anímico a gente alimenta com os sentidos. Então é através do sentir que eu me alimento e me paramentalizo para agir em movimentos nesse planeta Terra. Então, hoje a gente vai falar desse alimento, como é que a gente organiza esse alimento. Quando a gente, então, começa a chegar aqui nessa Terra, a gente é criança, bebê. Nos primeiros 7 anos, o bebê precisa desenvolver profundamente o sentido do movimento, o sentido do tato, o sentido do equilíbrio e o sentido do calor. Parece uma bobagem isso, mas isso caracteriza, à medida que a gente consegue alimentar esse bebê, com espaços para que ele se movimente, com espaço para que ele se equilibre, com espaço para que ele reconheça o limite do corpinho físico dele com o tato. E
que a gente consiga reconhecer como é que ele está lendo internamente isso através do sentido vital. O bebê, ele chora e ele nos anuncia o desconforto. Ele ri e ele nos anuncia o conforto. Na expressão física dele está claro como é que ele se sente por dentro. Isso é um sentido. Esses sentidos, eles são profundamente internos. Vocês estão entendendo? Uhum. Então, o corpo físico e a capacidade anímica está se organizando a se reconhecer como um corpo potente de 4 instâncias aqui na Terra. Aí, no final do primeiro setênio, quando os dentes estão já finalizados, a gente entende, e a gente entende isso na medicina convencional também, que o corpo físico está bem construidinho, os alvéolos, os miócitos, as coisas já estão bem mais organizadas, os neurônios, a mielinização aconteceu, tudo isso, né? E também, esse corpo físico foi feito, nos 3 primeiros anos a criança anda, fala e começa a pensar, e aí se chama de eu. Ela vai se chamar pelo nome dela por um bom tempo. Ela só vai se chamar de eu quando essa condição anímica espiritual também está adentrando ali mais. E ela consegue se dividir. Aí na psicologia vai ser visto de um jeito, na medicina convencional de outro, mas no fim é essa imagem que a gente vai ter. Sim. No final do primeiro setênio, então, se o mundo é bom, essa criança teve a capacidade de se alimentar e maturar esses 4 primeiros basais sentidos. Eu vou repetir o vital, que é a sensação interna de estou me sentindo bem, não estou, tenho conforto, tenho desconforto. O movimento, eu percebo o meu movimento, eu brinco no espaço, e essas crianças que não brincam hoje, isso é um problema crítico, então é uma coisa que eu trago para o consultório insistentemente, sendo no ambulatório da universidade, na faculdade baiana, ou sendo no meu consultório particular, ou sendo no meu encontro com os meus pares ou com os meus amigos, ou enfim, eu trago muito essa imagem do quanto é necessário que as crianças sejam tocadas, e quanto mais gentil, verdadeiro e profundo seja esse toque em relação à criança, não é só ser boazinha, é às vezes segurar com mais presteza, ele precisa entender que no toque há uma informação, isso, né? Sim. Então é no toque, nesse tato que a gente vai ter no momento inicial, nessa sensação do movimento, na sensação da percepção vital interna e na sensação do equilíbrio, que o corpinho vai estar pronto, anímico, espiritualmente, para evoluir para uma próxima etapa, que agora é dos 7 aos 14, e agora o mundo é belo, eu tenho interesse pelo mundo, eu já me organizei, agora quero tatear, quero saber, aí eu vou com minha visão lá longe, a gente consegue ver o infinito. E que necessidade a gente tem nessa primeira fase dos 7 anos, né? De fazer com que a criança para ela perceber que ela tem o eu dela, ela precisa primeiro entender que tem os outros. Então, né, é a interação social, a necessidade de você sair da tela, que hoje a gente tem tanto isso nessa faixa etária, a necessidade da gente botar a criança para ter convivência. Porque ela só vai se perceber quando ela se perceber que existem os outros. Né? E a gente vê tanto isso sendo tomado, né? Substituído atualmente, né? Cansa de chegar dentro de um restaurante. Outro dia eu cheguei, eu olhava para o lado, várias famílias com crianças na mesa, e essas crianças com as famílias na mesa sendo isoladas com uma tela na frente. É como se eu estivesse passando a mensagem naquele momento de que uma coisa que acontecia muito lá atrás com nossos pais, agora é a mesa conversa de adulto. Então a criança fica aqui no seu mundinho isolado com o seu brinquedo, que na verdade acaba sendo o melhor companheiro, e a vida dele, né, a realidade que ele conhece é aquela, e ele não tem a interação para perceber que tem outros e que eu sou eu. É tão complexo nessa faixa. Muito duro. E aí também você vê, porque antes a gente tinha esse âmbito, né, que os adultos estavam conversando, mas as crianças estavam brincando. As crianças, elas corriam, elas caíam, elas tinham que resolver as questões entre elas. Então, assim, isso maturava o equilíbrio, isso maturava o movimento, isso maturava o toque, né? Isso. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. Eu acho que a gente deve ter essa consciência para que a gente possa colocar as nossas forças em lugares que façam mais sentido também, né? Para a gente não ficar tão fora do sentido e só entrar num processo de reclamação. Né? E aí, quando a criança ela vai ali dos 7 aos 14, ela quer o mundo, então o mundo se torna belo. É um momento em que é muito interessante que a gente possa mostrar a arte,
mostrar sentimentos. E aí é o momento que a criança vai desenvolver a visão. Pensa na visão, gente. A gente vê o infinito com a visão. A gente vai no infinito e busca o infinito para dentro da gente. Então, é um momento em que essa nossa capacidade está sendo profundamente desenvolvida. O olfato, que é uma substância muito diluída no âmbito do meio que se vive, que você adentra. Então, tem algo do outro, o cheiro do ambiente, é um pouco do outro que está vindo para mim. Sim. O paladar, que aí já é a substância mais materializada que eu estou trazendo para dentro de mim, eu estou tendo uma consciência muito mais refinada dessas capacidades ainda bem mais materiais, mas já trazendo esse mundo externo para o mundo interno. E aí, nessa fase toda tão assim interessada pelo meio, eu começo a sentir também o calor. Antes eu sou capaz bem de desenvolver o tato, mas agora o que há de calor anímico e do que há de calor também físico vai sendo muito mais significado por essa entidade humana se desenvolvendo. Quando a gente chega dos 14 aos 21, o adolescente, e ele é lindo da gente ver e muito difícil da gente lidar, porque esse cara quer a verdade. E nós não sabemos lidar com a verdade. Agora, o que é bom e o que é belo já deve ter sido constituído dentro de si. E a gente está indo agora para um âmbito da verdade. Então, tem uma coisa de buscar coerência, tem uma coisa... né? É uma outra coisa. E nesse momento, a gente está desenvolvendo, então, outros 4 sentidos, bem importantes. Primeiro, da audição. Eles amam música, né? Eles ficam enlouquecidos pela música, não é à toa. A gente ama música quando a gente é adolescente. Então, tem uma coisa da audição que é maturada na nossa capacidade sutil e física. Tudo isso que eu estou falando é trabalhando no sutil para alimentar e organizar essa corporalidade física para lidar com... E estou entendendo que, assim, não é que não tenha audição antes, mas ela não tem o sentido, ela se amplia, né? A visão se amplia, a audição se amplia. Ela se amplia, ela amplifica. Isso aí. Agora, nós, lá, quando somos adolescentes, estamos amplificados para lidar com ouvir, reconhecer o pensamento do outro, que aí é uma outra coisa. Reconhecer o pensamento. Então, agora a gente está trabalhando a audição, reconhecer a palavra, reconhecer o pensamento, porque são coisas diferentes do outro, e reconhecer o eu do outro. Quando nós somos capazes de reconhecer o eu do outro, a gente é capaz de amar. Se a gente não reconhece, é porque a gente ainda nem reconheceu o nosso e também não foi maduro o suficiente para... Porque na hora que a gente reconhece o eu do outro, o que o eu do outro está trazendo significa para a gente. E a gente vai encontrar a melhor saída. Mesmo que não seja a melhor de todas, mas a gente, na capacidade da gente, vai encontrar uma melhor saída. Como a gente não desenvolve essas capacidades, infelizmente as nossas escolas não aprenderam a pensar isso, infelizmente as nossas formas de se relacionar não aprenderam a valorizar e desenvolver. Exatamente. Isso. A gente fica nessa mesmice do egoísmo. Entendeu? Na mesmice do que só é bom do que é bom para mim. Depois eu penso no outro. Aí a gente fica bobo, sabe? Aí e é uma fase de amadurecimento já aí, né? Aí já é de formação de personalidade que vinha lá de trás, mas aí se concretiza realmente, né? Aí vai se concretizando. Então, aí agora se a gente desenvolveu isso organizadamente, que nenhum de nós organiza tão assim, né? Faz parte da biografia. Sim. Isso são os digamos, desafios mesmo, né? A gente vai agora com essas capacidades montadas, com o corpo físico montado, crescemos, amadurecemos, diferenciamos sexualmente e desenvolvemos nossos 4 últimos superiores sentidos. Vamos para a vida. Beleza. A gente vai para a vida, 1000 coisas acontecem. Aí agora a gente está aqui, com os nossos pais idosos. E agora, eles estão exigindo da gente que a gente trabalhe nesse âmbito do ouvir, da palavra, do pensamento e do eu do outro. E quando a gente entende que é aí que a gente está, então aquela oitava de fazer social, de nos fazer sermos
capacitados para sermos seres sociais, agora já não é mais. Eles continuam educando a gente, só que eles estão educando a gente de verdade para ser ser humano. Olha isso, vou repetir. Eles continuam educando a gente. A gente falava no episódio anterior, né, sobre a inversão dos papéis. Não, segue pai e mãe educando, só que de um jeito diferente, sutil E potente. potente. Né? E é uma educação que vai transcender, né? Porque, assim, quando a gente começa a ver nossos pais envelhecendo, o envelhecimento, ele é muito cruel. Porque todo esse processo que você estava falando, eu só via crescimento. Então, você vai agregando novos sentidos, agregando novos valores, e você vai agregando. E quando você chega num determinado momento do nosso envelhecimento, a gente começa a suprimir, né? Em vez de agregar, você vai começar a suprimir. Porque o idoso, ele vai perdendo muito dessas coisas no decorrer. E se esse idoso tem um envelhecimento que não é um envelhecimento saudável, que vem com uma patologia que está consumindo isso, a gente começa a ver isso se desfazendo, perder. E por isso é que é tão difícil a gente cuidar do idoso. Porque enquanto a gente cuida da criança, que a gente vê uma evolução, vê um crescimento, vê a independência aparecendo, a autonomia aparecendo, né, o eu sendo construído, a gente começa a visualizar um sentido inverso durante a velhice, muitas vezes. É muito incomum a gente pegar um idoso octogenário, nonagenário, que ainda consiga manter tudo, como a gente viu, por exemplo, no episódio anterior. Mas a gente enxerga o declínio. E é muito difícil os filhos perceberem isso, porque a gente não está preparado para ver o envelhecimento dos nossos pais. A gente não tem inserido na nossa cultura, né, principalmente o brasileiro, né, visualizar esse envelhecimento como se fosse uma parte da vida. Né? Que é uma parte da vida. E o envelhecimento é parte e a morte é parte. Sim, é do ciclo, né? Que parte É do a gente ciclo. não entendeu ainda, né? E Que a gente é tanto preconceito, né? E vai, é tanta né? resistência de se falar de morte, né? Do morrer, do que vem do envelhecimento, porque todos vamos passar de formas diferentes, cada um da sua maneira, da maneira que você talvez tenha construído para chegar nesse ponto, mas vamos chegar lá. E a gente tem tanta resistência para enxergar esse momento. Né? Mas, Li, sabe o que eu acho que acontece? A gente está tão preso à materialidade Pronto. que a gente só entende a existência na matéria. Isso. E é bom mesmo que a gente reconheça que essa matéria ela está se desintegrando, mas essa espiritualidade está ali plena para continuar nos educando, para continuar exigindo de nós. Olha isso, eu olhava para minha mãe e eu falava, ela do lugar que ela tá. Minha mãe foi uma mulher poderosa, porque ela sempre confiou no simples e ela sempre confiou no fazer dela, e a bicha viveu coisa. Publicou 39 livros, falou de espiritualidade, era a médica que ela queria ser, ela era capaz de calçar os sapatos trocados e vestir a roupa que quisesse, porque isso era zero de importância para ela, mas ela estava com a cabeça verdadeiramente nas estrelas construindo algo. E aí foi muito sofrido também, porque se a gente ficar só na espiritualidade, aí isso vira fantasia. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse adentrar da potência espiritual na entidade humana, em consciência, e devolver isso como ação, para a gente também não se perder. Isso. Então mas ela foi grandiosa, e aí eu teria milhões de coisas únicas para contar dela, mas eu vou contar só uma coisa. Um dia, eu olhei ela sentadinha no cadeirão. Ela já estava movimentando pouco, equilíbrio pouco. Ó, voltou lá para o primeiro setênio, né? Isso. O tato era essencial, mas era a gente que tocava nela, ela não tocava mais. Pouco ela tocava. E a sensação do interno, a gente via o vital, né? Pelo olhinho dela, pelo desconforto, voltou para uma qualidade de bebê e com a qualidade de perdas materiais, né? Expressando essa sensorialidade no outro nível. Aí estou eu olhando para ela, aí ela estava fofa, linda, cheirosa. Eu deitei no colo dela, que isso foi uma das coisas que ficou até o fim. Ela deitava no cadeirão, eu sentava no chão e deitava, porque eu não conseguia mais me comunicar com ela verbalmente, todo esse básico
não, né? Então era outro, e a gente desenvolveu uma coisa que eu sentava e ficava, e aí ela passava a mão na minha cabeça e eu tinha a mesma sensação da vida inteira. Eu chegando em casa, indo pro banheiro, e ela indo, eu tomar banho e a gente ficar conversando, e enfim, coisas que, né? Eu tinha aquela sensação daquele mesmo calor, sabe? E aí eu olhei para ela e falei, bicha, tu é potente mesmo, viu? Porque você aí, ó, quase que imóvel, quase sem equilíbrio, você tá comandando todo mundo. Meus irmãos moram no planeta. Ainda né? consegue transmitir tanta coisa, né? Ela educou a gente num nível, nos últimos 5 anos de vida dela, que foi um negócio que só hoje a gente está começando a ter consciência. Então, as tensões que existiam, nós somos irmãos que moramos cada um num canto do planeta. Nessa época, por muito tempo, recentemente eu vim morar aqui para ficar perto dela e do meu pai, que foi um impulso meu, foi uma escolha minha. Eu falei, olha, nossa, minha biografia está me permitindo me deslocar do meu universo paulistano para um universo soteropolitano, porque meus pais precisam. Quem pode fazer isso na vida? Nossa, eu estou podendo. Então foi, diante dessa intenção que vinha dentro de mim, que está além da ânima, que está muito mais no espírito, eu consegui acessar uma coisa tão valiosa, e eu vim para perto, né? Mas assim, eu tenho um irmão que mora no interior da Bahia, em Alagoinhas, então não é tão perto. Ele é muito amoroso, ele é profundamente amoroso, e sempre que a gente precisa, é só alcançar. Mas não era tão pertinho deles a ponto de estar, né, atendendo as necessidades no dia a da dia, rotina. né? Do dia a dia. Minha irmã, que é outra potência, que é daqui do Bengalas, Estelinha, todo mundo conhece, muita gente deve conhecer. Amiga. Minha irmã, que é um presente dos deuses, ela ser minha irmã, e ela mora nos Estados Unidos. Então, ela também, por mais que ela faça, e faz muito, e faz na rotina, tinha uma coisa da espacialidade, né, física. E meu irmão, que mora na Suécia, que também é muito parceiro, muito pronto, muito junto, mas mora na Suécia. Está lá, né? Então, nós tínhamos que aprender a nos equalizarmos, tínhamos que aprender a nos ajudarmos e tínhamos que aprender a cuidar desses pais todos à distância. Então, gente, foi um aprendizado surreal. Foi uma universidade com mestrado e doutorado. Fora o importante, né? Cada um em seu canto, mas todos participando. É a dificuldade que a gente vê muito no grupo. Sim. E é importante a gente falar disso, porque hoje é engraçado, porque antigamente a gente tinha distâncias reais. Hoje a gente tem distâncias que são minimizadas pelo virtual, né? Hoje a tecnologia facilita muito você ter a presença. Não tem mais como ter a desculpa de não ter a presença. Uma vez eu ouvi de um paciente meu que tempo é prioridade, né? Tempo é prioridade. Quando você quer fazer uma coisa, você arranja seu tempo. Todo o restante, a procrastinação, ela vem da prioridade daquilo que você não quer que chegue. E eu acho muito importante a gente dizer isso dentro da comunidade Bengalas, porque a gente alega muito. Não tenho tempo para fazer, não tenho tempo para ligar, não tenho tempo para estar presente, eu não tenho tempo para ajudar. Eu estou longe e eu não tenho como estar lá. E você vê que seus irmãos, cada um em um canto, como é que eles conseguiram fazer essa participação? Eu mando trocar a frase, né? Tá, se não tem tempo é prioridade. Então, diga, eu não tenho meus pais não são prioridade. Não prioridade. E aí, assim, você se reconhece nisso também, de alguma forma, entendeu? E não está errado. Não está errado. Pelo menos você se reconhece. Aí você pode até passar a dar prioridade para isso. Porque muitas vezes a falta de reconhecimento e esse não quero ver para não lidar com isso é justamente angustiante. Pronto. É culpa. E aí gera culpa, muita dor. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende assim, às vezes, existem irmãos, vamos falar assim, né, dos irmãos um pouquinho. Existem irmãos que eles não estão ali porque eles não querem. Eles não estão ali porque não podem, porque eles não conseguem, porque não se prepararam. Talvez não tiveram dentro de si a formação ou a evolução para poder transcender a dor, porque é doloroso, e estar presente no momento em que é necessário, né? E aí existe todo o julgamento por parte dos outros, de que minha irmã não quer, não se mete, está se isolando, não atende, não quer responder. Quanto tem de dor nessa pessoa que não está conseguindo chegar nesse momento? Né? Tem isso. E o sentimento de culpa que vai passar. Ou então, realmente não é uma prioridade.
Foi uma construção diferente. Porque mais importante é olhar essa realidade para você saber. E reconhecer, né? E reconhecer para você saber, tá bom, então se é isso, como é que eu melhor me posiciono? Pronto. Assumir. E isso tudo dentro. tem a ver com os sentidos. Exatamente. Porque isso tem a ver com ter um eu, o sentido do eu, do meu próprio eu. O sentido das minhas próprias emoções. E eu estou dando sentido a essas vivências também, né? Então, assim, eu acho que quando a gente também reconhece melhor a situação, a gente começa a encontrar saída. Por exemplo, recentemente, minha mãe faleceu. E minha mãe realmente coordenou a gente, todos nós, os 4 filhos. A gente tem comportamentos extremamente, digamos, fora do habitual, dentro de uma biografia esperada humana, de um brasileiro. De uma cultura soteropolitana, de classe média. Em parte também, soteropolitana, né? Porque nós não somos da Bahia, né? Mas ela é. Mas ela trouxe para a gente um impulso tão verdadeiro de coisas específicas que eram importantes para ela, que eu vejo imprintado claramente nos 4 filhos. E eu fui entendendo isso ali, com ela ali, né? E aí minha mãe faleceu, meu pai devotou o tempo dele verdadeiramente nesse processo de adoecimento dela. Ele realmente se voltou, ele nem foi tão parceiro, eu pensaria, de forma convencional, ao longo da vida. Mas ele foi muito parceiro nesse momento final. E isso foi também uma vivência muito rica para a gente. A gente vê meu pai com tanta hombridade, com tanta presença. E ali, né? E aí, quando ela foi, claro que ele se desorganizou de uma forma surreal. E eu era a filha que estava do lado, porque a gente está vivendo na mesma casa. Né? Eu hoje vivo na mesma casa que o meu pai e é um projeto, coisa conversada. Esse é o melhor plano? Então é isso que a gente vai fazer. Graças a Deus dá espaço para os dois, a gente tem espaço físico, né? E as coisas são ok. Mas assim, de qualquer jeito eu estava na mesma casa vivendo tensões e angustiante. E aí ele começou a querer que eu assumisse uma posição que ele inventou na cabeça dele e tomar da minha vida o que eu não vou permitir que ele tome, porque a minha vida é minha vida e a nossa parceria está dentro da minha vida. Mas aí também eu preciso ter clareza disso, né? Mesa redonda aqui, ó. Bora, mesa redonda. E aí eu trouxe os meninos, né? Trouxe os meninos e já minha sobrinha, que já é médica também, Luana, faz parte muito das nossas conversas. Eu falei, cara, o negócio é o seguinte, pode resolver aí o problema, porque o meu problema é esse, eu estou trazendo para vocês. Agora, como vocês vão resolver? Resolvam, porque tá demais para mim. E foi tão bom, porque a partir disso aí a gente começou a conversar coisas, e uma coisa certa só vai piorar. Gente, só vai piorar. Então a gente tem que botar os nossos 12 sentidos à disposição para a gente entender e lidar, porque só vai piorar. E aí tantas coisas aconteceram que eu vejo a remodelação, sabe? Eu tive uma conversa bem sincera com ele, olhando naquele olhão verdão bonito dele, de olho para olho. Eu falei assim, olha aqui, ó. Você quer que eu viva aqui nessa casa? Porque eu só vou viver aqui se você quer. Eu quero. Agora você quer? E vai ser com padrão de respeito. Eu sou sua filha, você é meu pai. A gente vai manter respeito de filho e pai. Mas eu sou uma individualidade. E eu tenho minha vida. E eu não vou para esse lugar. Aí ele vira para mim e fala, mas você não faz tudo o que eu quero. Eu falei, mas não vou fazer mesmo. Que parte você não entendeu? Não vou fazer. Você vai fazer o que você quer. Eu vou fazer o que eu quero. E parte do que eu quero é estar com você e caminharmos juntos e, desenvolvermos uma delícia de existência na medida do que a gente puder. Mas eu não vou fazer tudo o que você quer. E você não vai fazer tudo o que eu quero. E a gente vai aprender a lidar com isso. Então, foi uma conversa. Eu fico feliz dele estar em condição neurosensorial de ter uma conversa dessa. Muitos pais não estão. Né? Eu estou dando um exemplo, gente. É só um exemplo. Né? E que foi um exemplo feliz. Tem muitos outros tantos que não foram também. Mas, assim, o que eu encontrei ali? Eu encontrei uma verdade tão verdadeira quando a gente teve aquela conversa, que, menino, a gente foi para outro lugar. E os meninos também foram entrando. Eu falei, pode entrar aí. Então, assim, um já está vindo dos Estados Unidos, Estelinha já está chegando nos Estados Unidos, Logo na sequência... Encontro presencial do Bengalas, viu? Com a chegada de Estelinha. O Júnior está vindo, né, do interior. Logo na sequência dessa vivência, meu irmão veio no fim de semana e eu saí de cena. Então, assim, é uma forma, né,
que a gente encontrou naquele Teve que momento. dar um freio de arrumação para poder ajustar novamente, alinhar, né? E Agora Luana, que que é eu- a neta, vem, minha filha, vem aqui jogar com seu avô, sinuca. Pode Não, vir. E tem uma fala importante que você teve, que você passou batida e que eu vou voltar, que foi a hora que você falou que você botava o colo, a cabeça no colo da tua mãe passava a mão e você lembrava do anterior, né? Da vida toda, de como era, de como foi. Tem uma frase que eu sempre digo para meus pacientes, não é para os pacientes, eu digo para os familiares, e que eu digo assim, ó, ela pode não saber quem você é nesse momento, mas você sabe. Porque, assim, dentro da geriatria, quando a gente começa a ver o paciente perdendo um pouco a consciência, né, a orientação, o reconhecimento, a memória, muitas vezes ele desconhece os filhos e passa a ver nos filhos uma irmã, a mãe, o namoradinho, o pai. Então, ela vai tendo umas substituições dentro da evolução da doença, principalmente nos quadros demenciais, e chega um momento em que ela não reconhece mais você como aquele filho. Mas vocês sabem, né? É o que eu digo. É uma despersonalização que às vezes a gente tenta desfazer, né? O filho tenta dizer assim, mas não é minha mãe que está mais ali. Né? Eu canso de ouvir isso de alguns filhos. Eu não consigo tomar conta dela, porque não é minha mãe que está ali. Minha mãe não é essa pessoa aí. Aí se ela é essa pessoa agora. Agora você precisa saber que você continua sendo filho dessa pessoa. É essa importância que você tem que dar. Porque a responsabilidade do cuidado do tato está ali. Quantas vezes a gente já não olhou para nossos filhos, né? Porque eu tenho filhas agora que são adultas, né? 25, 27 anos. Eu olho e faço assim, meu Deus, eu nem estou conhecendo mais essa pessoa. Né? Quantas vezes na adolescência a gente já não sentiu isso em relação aos nossos filhos, né? De virar e dizer, meu Deus, eu criei essa pessoa. Peraí, essa menina viveu em casa a vida inteira, está me dizendo isso agora, um desaforo, né? Quantas vezes eu desconheci? Mas ela não deixou de ser minha filha em nenhum momento desses, né? Quando o pai, a mãe é mãe o tempo inteiro, mas o filho também. Agora eu penso assim também dessa fala, né? Que eu tomo 2 princípios na minha vida, um que é forma, o outro é intenção. Intenção, assim, quando eu digo alguma coisa, o que realmente está por trás disso que eu digo, né? E a forma, qual é a melhor forma de falar? E a gente, quando entra nesse turbilhão que confunde, né? E dentro, aí olhando pelo lado da psicologia, que é um pouco também da negação, né? De aceitar que é um outro momento, e aí a gente vai criando nomes e subterfúgios para essas coisas, mas quando a nossa intenção é positiva e a gente fala as coisas de uma maneira bacana, o diálogo se constrói. Eu acho que isso vale para pais, para filhos, para a relação médico-paciente, né? Para os encontros, né? Eu, quando penso assim, eu tenho alguma coisa aqui para dizer para a Lica, mas minha vontade é torcer o pescoço dela, eu não vou falar agora, porque a intenção não está positiva, né? Mas depois eu posso virar para ela e falar essa mesma coisa na intenção de contribuir para a melhoria dela e de uma forma bacana, né? Uma forma amorosa. E aí vocês trazem, assim, muita assertividade nas conversas, com muita intenção, tanto no seu exemplo com seu pai, no seu exemplo aqui com esses pacientes e os cuidadores, na verdade, desses pacientes, cuidadores parentais da gente. E isso também, para mim, parece ser vibrar num outro nível, né? Isso a gente aprender a vibrar num outro nível. Porque, assim, engraçado, né? A gente gosta quando é o bebê fofinho. Uma vez eu ouvi um negócio interessante. Parece que ter filho é ter filho bebê. Depois que deixa de ser bebê, aí... Né? Gente, ter pai não é só pai e mãe quando eles suprem, né? Pai e mãe... Isso é forte. Cara, não é só pai e mãe quando eles suprem, viu, gente? Não é. Eles porque, na verdade, eles até seguem suprindo. Só que agora eles estão nos suprindo dessa capacidade de desenvolvimento. Eles estão suprindo de novo a nossa alma, sabe? Está suprindo do que precisa, não do que quer. Exato. Porque quando a gente é pequeno, eu quero esse brinquedo, eu quero essa comida, né?
É o que a gente quer, mas agora é do que a gente precisa para evoluir. E eles fazem também as negações. Eles nos suprem também das negações quando a gente é pequenininho, né? E eles ainda falam, quando vocês crescerem, vocês vão entender. Eles devem estar lá. Se você tiver filho, você vai ver. Então, talvez eles estejam pensando a mesma coisa. Vocês vão entender. Tinham horas que eu perguntava para minha mãe, eu falava, mãe, o que você está querendo ensinar pra gente? Cadê o manual, né, gente? Como é? Cadê que é esse isso, manual? Sabe? E aí tem tantos momentos. Teve um dia que ela é muito bem-humorada, ela era muito mesmo, ela já bem demenciada, dificilmente ela ficava brava. Ela saía do bem-humorada para ser brava, sabe? Ela ficava muito brava. E aí toda vez que ela ficava muito brava, meu posicionamento era assim, gente, ela quer dizer alguma coisa. Não vai fazer o que ela não quer. Sabe? Ela tá brava e acabou. Ela não quer e não vai fazer. Não vai escovar o dente, não vai. Se ela escova quase todo dia, por que um dia ela não pode não escovar? Deixa dormir assim, sabe? Então, assim, tem dias que você também tem que aceitar que aqui, porque, poxa, ela perde a gerência do corpo dela em tudo. E aquilo me maltratava dela perder a gerência do corpo dela, sabe? E aí ela não se hidratava como antes, ela não caminhava como antes. Minha mãe tinha uma agilidade incrível. E aí eu vi ela perder o movimento, o equilíbrio, né? O controle do corpo. Eu sei que esse dia eu abri a janela. Aí eu costumava abrir o braço e fazia bom dia, e abri o braço assim, né? Aí eu fiz bom dia. Aí ela olhou pra mim e fez assim, bom dia. Aí na hora que ela fez o bom dia, eu achei que o meu bom dia tinha sido ridículo. Bom dia, o que é isso? Não precisa. Eu tive essa sensação. E ela me olhou com tanta serenidade. Aí eu fui chegando perto dela, aí ela ia rindo, eu falei, bom dia, mãe. Aí ela riu, aí eu fui chegando mais perto, aí abracei, encostei, deitei junto com ela. Aí ela olhou e falou assim, isso é tão bom, né, minha filha? Que delícia, né? O quieto, o mais calmo, sabe? Isso é tão bom. E foi tão... É inesquecível, isso é tão bom, né, minha filha? São momentos que a gente nem espera, né? Nem espera. Que a gente não imagina que a gente pudesse passar uma Pois vez. é. E o engraçado é assim, é tanto conhecimento e é tanta propriedade das coisas. E muitas vezes, foi como eu estava dizendo aqui, não tem o manual. Porque assim, se a gente parar para pensar agora, sua mãe também perdeu os pais. Sua mãe também participou do envelhecimento deles. Sua mãe também teve que cuidar. Mas em nenhum momento, se você parar para ver, esse foi um momento talvez de sofrimento para ela. Ela não passou isso para você. Ela não te ensinou como é que você tinha que ir nesse momento, né? Você vê que coisa interessante. Eu vejo muito isso. Eu hoje acompanho filhos de pacientes meus, né? Porque eu já tenho 35 anos de formado, então assim, eu já tenho até netos. Filhos, incrível. Já tenho até filhos e netos de pacientes meus. E quando eu faço esse acompanhamento, tem momentos que eu paro e faço assim, você lembra de sua mãe? Sabe? Eu puxo na cabeça dela isso. E aí, eu agora estou tendo a experiência de ver os netos tomando conta dos pais, que já foram filhos de pacientes meus. E aí você vê a história se repetindo. Nossa, quando eu vi aquela série, This Is Us, nossa senhora, aquilo ali para mim, todo geriatra devia ver aquela série. This Is Us, tem que todo mundo ver. Porque aquilo ali, você vê diversos mundos e você vê cenas e coisas que acontecem em diferentes momentos que são iguais. Se repetem. E a gente não vai aprender? É o ciclo, né? Exato. Como você fala, da evolução mesmo. Pois, né? Tem que passar por tudo, né? No caso da minha mãe, e meu pai também em parte, os pais faleceram relativamente jovem. E eles estavam ainda meio que na vida adulta e não tiveram que cuidar muito. Minha avó paterna, sim, teve um cuidado e eu lembro deles, assim, eles moravam longe, nós morávamos em Manaus e meus avós paternos moravam no Ceará. E eu lembro muito da gente nas férias sempre indo para eles. Eu lembro, eu tive esse imprint. Eu tive um imprint na medida do que foi possível, meus pais cuidando dos nossos velhos. Pois é. Eu tive esse imprint, entendeu? Então, não esperado nada diferente da gente mesmo. Exatamente. Porque a gente teve esse imprint. Agora, eu imagino as famílias, as crianças, os seres que hoje estão cuidando dos pais e que não tiveram isso também. E aí vem, assim, do início da sua conversa, falando dos ciclos de
dos setênios, né? Na psicologia a gente fala dos ciclos de desenvolvimento. Eu estava tentando identificar isso no momento atual, né? E me preocupa se as pessoas vão realmente chegar nessa consciência ou por que caminhos vão chegar. Até porque muitas vezes estão tendo o anti-exemplo, não o exemplo, né? Em casa, não estão tendo essa formação de exemplo, de valores, de referência. E dentro dessa espiritualidade, né? Eu fico pensando, meu Deus, o que é que está acontecendo com o mundo? E estou aqui falando, isso não estava no roteiro, viu, gente? Mas porque me angustia. E você falando isso, sabe o que eu me penso, angustia. Martim? A gente está tão pensando na materialidade o tempo todo que a gente só quer a rotina, não quer sair da rotina, aquela coisa toda, né? Materialidade, fazeres, construir, poder, tá ali, todo mundo. O que acontece é que o que a gente está vivendo é deslocar a prioridade, a intenção da matéria e do poder para a relação. Porque na hora que o que mais vive em mim é esse meu relacionar com os que verdadeiramente importam, naturalmente isso passa a ter espaço. Entendeu? E eu acho que talvez, então, o envelhecimento do mundo seja o que parece ser um problema, talvez seja a cura, porque vai forçar a gente a ir para esse lugar, né? Da matéria que você morre e ela fica, né? E que você começa a dar valor ao que é de valor mesmo, não? Mas, assim, o que é de valor para cada um. Porque se você tem em você que o valor é o que acontece entre você e o outro, entre você e você mesmo, porque também não adianta eu só me relacionar, eu tenho que me relacionar comigo. Lembra que os primeiros sentidos são exatamente interrelacionais? Como é que eu aproveito o meu espaço, como eu me equilibro no meu espaço, como é que eu sinto o meu limite? Né? Então, assim, quando eu entendo que primeiro eu preciso me organizar, reconhecer quais são as minhas intenções e as minhas prioridades, aí eu consigo também entender que o outro tem isso. Então, se eu não consigo ter isso em mim, fica o samba do doido. Nossa, é o que a gente... E isso é tão importante. Eu vou converter isso para a visão dos cuidadores agora. Olha que importante você estar falando nisso, né? Eu me reconhecer nesse momento, nessa situação, nessa doença, nesse envelhecimento de meus pais. A necessidade que, às vezes, a gente tem que parar, sair do olho do furacão, se isolar. É o cuidado do cuidador, né? Nesse momento, eu tenho que parar assim. Peraí, eu também tenho o meu limite. Qual é? E eu estou respeitando? Por que eu estou entrando nessa roda viva o tempo inteiro e não estou me respeitando, tá? Então, assim, a dificuldade que eu vejo alguns filhos, alguns cuidadores, de pedir ajuda, de buscar ajuda, de tentar criar uma rede de apoio, né? De não conseguir visualizar que precisa ter uma rede de apoio, que tem que buscar isso, de uma negação de achar que vai dar conta sozinho, tá? Eu canso de virar para esposas, muitas vezes mulheres, as mulheres tomando conta dos maridos, e eu digo, pare, a senhora não vai dar conta. Por que não botou um cuidador aqui ainda? Sua filha está lhe dizendo, bote uma cuidadora. Entenda, é uma questão de delegar, mas às vezes eu preciso delegar porque eu tenho um limite do físico, do estrutural, do psicológico, do espiritual. Você tem que ter o conhecimento do seu eu para tomar conta do outro, porque senão não vai dar certo. Exatamente. E a gente vê isso acontecendo na realidade e não consegue entender. Com a sua fala aqui, a gente vai tentando explicar e reconhecer a colocação desses cuidadores tão angustiados que a gente vê, né? No grupo, a percepção que Marta tem no sofrimento é dor real. Ninguém está desmerecendo isso. A gente sabe o que é. Quantas vezes eu não viro para uma filha e faço assim, pare tudo e chame seus irmãos, porque se você não dividir, quem vai embora antes é você. Né? E aí também, Li, tem uma questão que é tão importante que eu vejo, sabe? Porque é uma busca incessante ainda do poder. E nessa seara aqui, o poder perde a importância. É a capacidade de doar. E eu só consigo doar se eu estou em mim. Então eu tenho que entender até onde eu posso, até onde eu sei, até onde eu aguento. E aí, naturalmente, você pede ajuda, sabe? Mas, às vezes, esse lugar ele é tão
estruturado do poder, que esse outro não quer que alguém entre. É complicado, é sofrido. Então, tudo isso... É como se tivesse uma necessidade de provar que dá conta. Né? E é uma necessidade... O poder nesse caso é aquele assim, o poder também. De eu posso, eu tenho que fazer, eu vou me obrigar a fazer, eu vou conseguir, né? É um lugar tão doloroso, e quanto mais se insiste nisso, mais sofrimento e mais dor. Vaidoso também, né? Às vezes eu também me pego pensando e percebendo isso em mim. E claro, na gente. Nas membras, né? Porque a gente fala que eu cuido de tudo, nem é o meu caso. Eu sempre ressalto que meu irmão divide comigo. Mas a gente entra num lugar meio vaidoso também. Então, assim, sabe? Vamos ter consciência. Vamos ter consciência que, assim, a gente tá nesse âmbito de se desenvolver na história toda. Cada um tem apenas um eu para colocar, e todo um eu é um 100%. Então, na hora que a gente vai para esses lugares, a gente começa a tentar desconstruir essa vaidade interna também. Entendeu? Eu acho que é bem importante. Isso tudo tem a ver com os sentidos. Sim. E tudo tem a ver, principalmente, com os sentidos superiores. Porque eu ser capaz de ouvir, que é o que reverbera desse ambiente em mim, é o som que me traz essa esfera em que eu estou inserida, né? É reconhecer o que o outro diz e o que eu digo para mim mesma. Reconhecer o que é o meu pensar em relação a tudo isso e o pensar do outro. Então, é um exercício profundo de autoconhecimento. E a gente, o que eu quero dizer com sentidos? Nós somos capacitados disso, a gente só não está exercitando se a gente não coloca isso à disposição. E aí, como é que entra a medicina antroposófica, assim, quando um cuidador, filho cuidador ou um idoso chega para um médico antroposófico, né? Como é que vocês atuam? Porque é nesse diálogo... Que pergunta bem legal. O médico medica. O médico, ele é preparado para a alquimia da substância. Então, e aí eu falo isso com um certo conforto, sabe, Martinha? Porque eu fiz psicologia também. E a psicologia lida com o pensar, no desenvolvimento consciente do pensar. A função do médico, ela é de educar existencialmente, porque a gente se aprofunda na biologia humana e a gente, de alguma forma, se aprofunda nas questões existenciais através do adoecimento. Então, claro que o médico tem alguma vivência consciente estruturada a respeito do que ele está se propondo a fazer, certo? Mas a função dele é de mediar através da substância. Então, tem alguma coisa aqui de alquimia, entendem? Sim. Então, quando o médico antroposófico se dispõe a cuidar nesse âmbito, ele vai acolher o adoecimento, né? Vamos imaginar um filho que chega exaurido, sem memória, ele vai queixar de falta de memória, de dor no corpo, enfim, uma infinidade de sintomas físicos, e a gente vai medicar esses sintomas com medicações que clareiam o pensar. E aí é a mágica da medicina antroposófica, que em vez dela simplesmente entrar com uma substância no corpo físico e bloquear a hipertensão, não. Ela vai medicar mediando essas forças que estão hipertensivas no corpo físico, no sentido de aliviar essa pressão e gerar isso, calor e luz. As medicações antroposóficas, elas são feitas de forma bem parecida com a homeopatia, mas não é homeopatia. São coisas bem diferentes. Mas para quem está vendo de fora, vem na gota, vem no comprimido, vem na bolinha, pode vir subcutâneo, vem em forma de massagem. Mas o que importa é que a gente extrai desta matéria. Então, eu vou pegar aqui a arnica. A arnica, ela tem uma capacidade solar muito potente, ela é um ser que ela traz em si calor, e esse calor faz com que aquela dor no corpo se esvaia, porque esse calor da dor no corpo tem a ver com o não calor que deveria estar ali, e esse calor vai ser então trazido pela medicação para que essas forças possam ser catapultadas para uma outra potência. Então, quando você está tratando na medicina antroposófica, primeiro você precisa de um processo. Não é uma coisa que você vai entrar com uma medicação e vai simplesmente suprimir um sentido, um sintoma, um sinal, né? Mas vai começar a dar caminho para que essas forças que estão em forma de adoecimento sejam
acolhidas, recompostas e suprimidos de alguma forma essa dor do corpo físico para que essa força vá para o lugar onde tem que ir, que é de consciência, de luz e calor por fazer. Também a entidade humana, ela se organiza em 3 grandes potências. A gente tinha falado nessa fisificação que tem corpo físico, corpo etérico, corpo anímico e potência espiritual, regendo esse ser na biografia humana. Este mesmo ser orgânico, ele vai ser composto de 3 grandes potências, que é o pensar, sentir e fazer. Nós vivemos nesses 3 âmbitos, pensar, sentir e fazer, ponto. É isso. Aí a gente também consegue, com as medicações, reestruturar essas forças que a gente percebe no exame físico, no histórico, nos exames complementares. Uma tomografia é essencial para mim. Quando eu olho uma tomografia, aqui. Então, o médico antroposófico, ele é um médico convencional e precisa ser um médico convencional com uma estrutura que tenha condição de abarcar o que virá no sentido de fisiologia oculta, de anatomia oculta, né, que estão ali no sutil, mas que estão se expressando no físico. Então, vai ser através da medicação, tá? Em geral, como é que eu vim aprendendo ao longo do tempo? Os pacientes, eles chegam com muitas queixas, angústias, e a gente começa a medicar, e normalmente são ciclos de 3, 4 meses, estão bem ligados aos processos lunares também. A gente tem uma influência lunar muito direta, né? E essa influência lunar tem a ver com essas medicações também, porque a gente está muito no âmbito do sutil. Então, são ciclos de movimento. Você vai medicando e vai reavaliando, vai fazendo nova consulta, vai medicando novamente agora para outras coisas que estão à disposição, porque a gente vai disponibilizando, vai saindo daquele sinal e sintoma que estava muito fisificado para coisas que, né, vão caminhando também junto. E o que a gente vê nessa beleza do caminho é que essas pessoas, elas se tornam mais conscientes de si mesmas, e aí é ela com o mundo. Né? E é impressionante, assim, como quando a gente fala dessas coisas, as pessoas pensam, né, em coisas esotéricas, medicina alternativa. Não é, gente, pelo amor de Deus, não é. Mas, assim, você falou dos ciclos lunares, né, das marés. Como é que a gente, nesse plano, não está conectado com isso? É cíclico, a vida é cíclica. Dentro da nossa vida, dentro desse ciclo que a gente está vivendo, existem vários ciclos. Eu lembro que eu tinha uma discussão muito grande, eu até gravei sobre isso recentemente, que minhas amigas estão todas na menopausa, né? Estamos dessa idade, e todo mundo, estou super feliz que não menstruo mais. Eu falei, eu acho que eu sou a única infeliz que adorava menstruar, porque era um ciclo. Lunar. É um ciclo lunar de 28 dias. Eu me sentia conectada, eu me sentia mulher, eu me sentia assim, posso escolher se eu quero reproduzir ou não reproduzir, gerar ou não gerar. E agora eu não tenho essa escolha, né? Eu desconectei, eu estou em outra fase do ciclo. Enfim, que tem outros aspectos. Posso pegar esse gancho? Claro. A gente cicla. A gente cicla diurno, noturno, tem a ver com o sol. A gente cicla menstrualmente, tem a ver com a lua. A gente cicla. A gente só não percebe que cicla. A gente talvez não saiba que cicla. Homens ciclam. Homens dormem, homens acordam. É que essa questão cíclica da reprodutividade física só nós mulheres temos. Nós reproduzimos seres humanos na Terra. Homens não fazem isso. Eles vão reproduzir outras coisas. E a capacidade lunar está profundamente ligada à materialidade física. É o ser celestial mais próximo da Terra. Então, só para vocês terem uma imagem, é justamente a instância onde fisifica a coisa. Tem gravidade, tem distância, tem física. Tem física. Está tudo conectado. A gente pode achar que não, pode querer que não, mas, enfim, a gente só está em pé numa Terra que envolve a gente. Isso. Todo o âmbito celestial. Só o pé está tocado na Terra. O resto todo é celestial. A gente que não percebeu ainda. E aquela imagem que tem um meme aí que circula, um vídeo, que a gente vai se afastando da Terra, né? A imagem começa num jardim, vai se afastando para lá do universo, fora do sistema solar, e que a gente vê que a gente não é nada, né?
e está aqui brigando por esse poder e se achando desconectado desse mundo, se achando importante. Mas a gente é importante, Martinha. Só que a gente é importante não pelo poder, pela capacidade de servir. Quando a gente está no âmbito do servir, é tão legal, gente. É tão bom quando você de verdade sente que você fala, puxa, tem até uma sensação de poder embutido nisso. Claro. Mas quando você serve mesmo, fala, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso de verdade, eu vou fazer isso. Então, é um desenvolvimento ainda muito incipiente, porque a gente é egóico, né? E deve ter um motivo para a gente ser egóico, senão não ia ter todo um planeta egóico, como somos. Mas, assim, a gente ter a consciência dessa prisão que é o ser egóico e conseguir, a partir daí, se interessar pelo eu do outro. Entende? É disso que a gente está falando. E se preocupar, né? Se preocupar e se dispor. E não é só isso, não. E se preocupar, não só se preocupar com o outro, se preocupar com o resultado do que você está fazendo. Sim, se comprometer. Se comprometer. Se comprometer. Exatamente. Se comprometer. Porque isso não é simplesmente fácil e pronto. Eu fiz porque é bom. Não, peraí. Para eu dizer que é bom, eu tenho que sentir no meu coração que o que eu fiz fez verdadeiramente bem a um outro. É bom para quem? É para quem? E teve um impacto positivo, porque, na verdade, o bom para mim vai ser se tiver sido bom para ele. Para ele também. Esse é o verdadeiro bom para mim. Esse é o verdadeiro. Só que a gente ainda não é tá a evolução, nisso. né? É uma evolução. É uma evolução que a gente tem que passar. E que os 12 sentidos superiores nos trazem essa capacidade. Nos cabe agora desenvolver isso. E os nossos pais nos ajudam. A gente pode não querer. A gente pode não... Entendeu? Mas eles estão ajudando a gente. De verdade. Ser capaz de ouvir o que eles falam, seja lá o que eles falam. Ave Maria. Ser capaz de acessar a palavra. É outro tempo a palavra dos idosos. É outro tempo o pensamento dos idosos. Até para a gente lidar com o tempo deles é difícil. Então é um exercício do eu interno para com o eu do outro. A gente está tendo essa chance, quem cuida de pais idosos, né? É um presente celestial. Aí a gente pode usar ou não. Eu estou falando aqui, é tudo muito bonito, a gente está sentado, aguinha, ar-condicionado, amizade, então fica fácil. Mas na vida prática, quando a gente relembra isso para a gente todo dia, fica um pouco mais fácil e coerente da gente tocar, sabe? Até quando a gente faz a coisa, fala, não fiz legal, peraí, vou rever, porque da próxima eu vou dar uma melhorada nisso aqui, sabe? E aí você vai errando mesmo, não tem manual. Não tem manual. E quanto significado tem, né? Porque a gente às vezes tenta botar tudo no mesmo balaio e não é, né? A gente tem famílias diferentes, tem criações diferentes e tem propósitos diferentes e, infelizmente, quando chega as leis, os estatutos, etc., é tudo igual para todo mundo. Então, assim, hoje existe uma responsabilidade dos filhos em relação aos pais, que, assim, vocês vão ter que tomar conta de seus pais. Por quê? O estatuto do idoso obriga. Não é um querer, é um ter que. Então, assim, é difícil você chegar, às vezes, para um pai que não lhe deu atenção, que não foi presente, ou uma mãe que foi narcisista, ou que não lhe deu tanta importância, viveu mais a vida dela, delegou as funções para outros, e você agora está vendo ela ali e chamam você e diz, vamos lá, sua mãe está aí precisando, seu pai está aí precisando. E, né, o quanto você tem que se superar e passar por cima de tantas dores que você tem para poder chegar ali, ajudar e se doar, né? Porque, assim, às vezes é uma obrigação que você está fazendo, mas você tem a obrigação. Não tem jeito, tem que ter obrigação. Mas aí você tem a chance de transformar essa obrigação no aprendizado, no conhecimento, no crescimento. Em algo que faz sentido. Não, a gente volta para o certeza. Viktor Frankl aqui Isso. até. Né? Isso. Porque quando você entende que aquilo tem um significado na sua existência, você não está fazendo para o outro, gente. Nós não fazemos nada para o outro. Nós fazemos qualquer ato nosso. É egoico. E quando a gente entende que o egoísmo ele pode ser aprendido, entendido, e a partir daí a gente desenvolver a intenção de atender a necessidade do outro, aí a gente consegue, de alguma forma, dar uma quebrada nesse amálgama, sabe? Nessa prisão que é o ego. Né? E uma coisa interessante também, já que você trouxe tanto o Viktor Frankl, foi interessante porque quando eu li Em Busca de Sentido, eu estava na faculdade, foi dentro de uma disciplina
E aí eu entendi também, porque hoje a gente fala dessa coisa do sentido e do propósito como algo único e grandioso, né? Então, qual é o seu propósito nessa existência? Vai mudar o planeta. Né? Mudar o planeta, e aí vem uma frase bonita, e se você não tem propósito, no ambiente que eu vivo corporativo, você é até mal visto. Né? Nas carreiras, né? Quando você vai fazer entrevista, qual é o seu propósito? Mas o Viktor Frankl traz assim, propósito, sentido, é o que faz sentido, né? O que é que aquilo tem a me ensinar? O que é que aquilo... Então, na verdade, a gente tem vários pequenos propósitos, né? Olhar o que faz sentido. E aí, essa pergunta, né? O que é que isso tem a me ensinar? Tem me ajudado muito, né? E eu ver esse pequeno sentido em cada coisa que eu faço, não nessa coisa grandiosa. Eu acho até que o Bengalas é grandioso, mas eu não comecei o Bengalas porque seria grandioso ou para ser grandioso, né? Eu comecei porque, para mim, fazia sentido entender a minha dor, compartilhar, ser acolhida, porque você é acolhida frequentemente. Né? Com certeza. Né? Desencadeia em você sensações e sentimentos que você nem sabia que poderia. Você se reconhece no outro. Você está ajudando, mas você se reconhece no outro. Olha o sentido, né? A gente está ajudando, mas ao mesmo tempo você está vendo alguém passando por uma situação que você se identifica ou não. Você faz assim, nossa senhora, se eu estivesse passando porque ele está passando, eu não estaria aguentando. O sofrimento dele é até maior que o meu. Peraí, estou reclamando demais. Até isso, você vê a importância dessa interação, né? A interação, a necessidade dessa troca, da gente falar, da gente ter a humildade de se expor, porque às vezes a gente tem vergonha do que sente. Então, eu sinto culpada e não vou dizer. Meu Deus do céu, eu deixei de fazer isso assim para minha mãe e agora eu estou vendo o que eu devia ter feito. Eu nem vou comentar isso com ninguém aqui, porque eu tenho vergonha. Não, mas na hora é uma libertação quando você fala. E aí é mais ainda gratificante quando alguém vira e faz assim, já passei por isso, já senti isso, você vai superar. Ou então, olha, eu estou aqui, eu também passei e eu estou superando. E estou fazendo, às vezes, você está, às vezes, também concomitante, né? Sim. Você começa a vivenciar alguma coisa e um outro está concomitantemente vivenciando e você vai tateando possibilidades. E realmente o encontro... A gente está numa era que remete à alma da consciência. Então, hoje, o ser humano é capacitado a pensar de uma forma extremamente mais sensível do que fomos em eras passadas. Hoje, não é à toa que massivamente fazemos terapia. Sim. É uma busca do consciente, entende? Então, a gente está numa fase de refinamento desse consciente para perceber quem somos na Terra e conseguimos... E aí, quando a gente está nesse âmbito, a gente, entendendo que eu estou aprendendo, entendendo que eu preciso ir trazendo à luz da consciência o sentimento, a gente desenvolve muita coisa junto. Então, o que era a premissa prévia da alma da razão, isso é certo, isso é errado, agora na alma da consciência, o certo e o errado ele vai acontecer a partir do encontro. Então, a gente pode estar fazendo aqui alguma coisa que nunca foi antes, por exemplo, experimentada. Mas quando algo desse encontro reverbera de uma forma que é bom para mim e para o outro, aí foi certo. Pronto. Fez sentido. Então, a gente só tem o certo e o errado a partir do encontro. Não é mais prévio. Então, por exemplo, ser gay ou você largar uma profissão com um reconhecimento social muito grande para escolher um outro, que antigamente seriam coisas extremamente julgados de uma forma ruim, hoje a gente olha e fala, nossa, as pessoas estão sendo quem são. Olha, entende? Porque algo a partir do encontro está começando a ser a nova verdade. Então, a gente está desenvolvendo a capacidade que já é menos enrijecida, porque os nossos pensamentos também são mais... A gente transita melhor pelo pensamento. Voltando à imagem do pensar, sentir e fazer, a gente pode fazer tudo o que a gente quer? A gente pode fazer tudo o que a gente quer? Não. Teoricamente... Não pode. Não, a gente não pode fazer tudo que a gente quer. Mas tem hoje está uma coisa, você pode tudo, pois você tem essa capacidade, né? Mas olha só, você não pode fazer tudo o que você quer. Ninguém pode nesse planeta azulzinho. Você pode sentir tudo o que você quer? Não,
Porque o sentimento brota. Quando você não tem vê, controle. você está vivendo algo. Agora, você pode pensar tudo que você quer. A gente no pensamento é absolutamente livre. E as nossas amarras são tão potentes que a gente não percebe isso. E aí com isso a gente não cria o novo, a gente não cria o que ama, a gente continua querendo criar o poder. Em vez da gente falar assim, deixa eu pensar aqui, como é que eu penso para ser melhor para mim e para o outro? É no meu pensar que eu vou criar isso. E a gente é livre no pensamento. Nosso pensamento é cósmico. É o que há de mais cósmico na entidade humana. É o pensar. E a gente nem se apropria. Pois é. Profundeza. Profundo. E nosso horário, na verdade, não chegou, não. Ele já passou. E a gente nem sentiu. Nem sentiu. É muita coisa para pensar. Né? Vamos deixar e querer e fazer. E depois fazer, desde que seja bom para todos. Ângela, qual é a mensagem que você deixa para essa comunidade bengalas, onde você já é tão querida? O que é que você diz, assim, à luz desse... Na verdade, mensagens você já deixou muitas, mas se fosse dar um recado daquele para ir no fundo do coração, que recado seria esse? Vamos nos trabalhar em sabermos nos reconhecer. E aí a gente entendendo a gente, na medida do que puder, não tem que ser perfeito, não tem nada grandioso, é um passinho a cada respiro. E aí, à medida do que a gente reconhece, como é que eu posso servir? Onde eu posso servir? Como eu posso servir? Se a gente viver assim, em vez de ficar enlouquecidamente buscando poderes e poderes, fica muito mais fácil viver. Bem, só agradecer essa participação de hoje aqui, porque gratificante e engrandecedora, né? Que é tanto aprendizado aqui dentro dessas falas. Você vive em outro universo, Nossa, né, em outra amiga? coisa. O universo da medicina tradicional, que às vezes nega essa espiritualidade. Mas assim, ao mesmo tempo, na geriatria, a gente está tão próximo disso, que você não tem noção. Porque a gente é obrigado a entrar em situações e em famílias e em casas, cada um com suas crenças, né? E a gente se adaptar. E a geriatria, o envelhecimento, ele traz isso pra gente, porque é como a gente fala o tempo inteiro, quanta profundeza tem quando a gente fala assim, ó, nem todo mundo vai envelhecer do mesmo jeito. A gente não para entender o quanto de coisa tem dentro disso aí. E impacto, né? Impacto para mim, impacto para minha família. Às vezes eu não quero agora, eu tô enorme de gorda, tô obesa. Mas eu tô vivendo minha vida como que eu quero, eu faço o que eu quero. Quanto de impacto vai ter dessa minha decisão de hoje no meu futuro? Né? Eu vou deixar de andar porque meu joelho vai ficar pesado, eu vou ter osteoartrose, eu vou cair, vou fraturar um fêmur, vou ficar em cima da cama, vou dar trabalho, né? Vou ficar dependente, sem autonomia, e tudo foi o quê? Uma decisão que eu tomei aqui atrás. Né? Então, a gente tem que ter muita consciência dessas coisas, é o pensar. A gente pensar no que vai fazer, no que vai evoluir, onde vai chegar. Eu acho que, quando a gente fala em medicina, né, medicina geral, eu fiquei aqui encantada com a Ângela, porque assim, Nossa Senhora é uma médica pediatra, terapeuta intensiva, trabalha dentro de um ambiente que é tão científico, mas a terapia intensiva é ao mesmo tempo tão espiritualizada, né? Profundamente. Tem tanto isso, porque a gente está ali dentro, nos períodos mais de sofrimento humano que a gente pode ver, é dentro desse local. E aí a gente vê tanta coisa transcender, né? E a gente tem uma experiência diversificada, porque as pessoas lidam de forma diferente. E a gente tem a oportunidade dentro da medicina, nesses dois âmbitos, principalmente aqui, de sentir e de vivenciar experiências diferentes todas as vezes que a gente pega um paciente novo. O quão gratificante é isso. E eu aqui, como uma psicóloga iniciante, aprendendo tanto, mas uma curiosa da alma humana e um ser conectado com a natureza e com o universo. Eu também sou só gratidão. Acho que cada encontro desses aqui eu aprendo.
E o que é melhor, eu tenho uma coisa em mim, que eu não gosto de aprender sozinha, eu gosto de aprender e compartilhar. É isso aí. E por isso a gente existe aqui no podcast Bengalas, né? Para acolher e para compartilhar conhecimento, para elevar nossa consciência e facilitar a nossa vida. Então fiquem ligados com a gente, que vem mais entrevistas bacanas por aí, comigo e com minha nova parceira. Estaremos então, um aqui. Beijo grande, obrigada, DDD. Agora eu posso tratar com intimidade. Obrigada por tudo. Obrigada, Lica. Obrigada, obrigada, Ângela. Obrigada, Martinha. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Esse momento realmente está sendo um momento de encontro. Obrigada.